Boa tarde, sou Josué Victor Filho. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, excelência. Sim, senhor. Tudo ótimo. O senhor vai prestar um depoimento aqui hoje na condição de testemunha sobre o compromisso legal de dizer só a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, tá certo? Sim, senhor. Está compromissado, portanto, a dizer só a verdade. Tramita lá na Justiça Federal, no Amazonas, em Manaus, uma ação anulatória em que o senhor Marcelo Ruban Corrêa da Silva pretende anular um ato de licenciamento dele, da Força Aérea, pretendendo a reintegração, danos morais, materiais, e ele anulou o senhor como testemunha nesse caso. Lendo aqui, o juiz de lá mandou para aqui para a gente ouvir algumas testemunhas aqui, entre elas o senhor. Eu vendo aqui o pedido dele, a ação, a petição inicial dele, eu vejo que ele transcreveu na petição inicial um depoimento que o senhor prestou acerca desses fatos que ele alega, a perseguição, enfim, e o senhor já depôs sobre esses fatos. Eu vou ler o que consta aqui na petição inicial dele como depoimento do senhor, para ver se o senhor confirma isso integralmente e tem algo a acrescentar para nós, tá bom? Sim, senhor. Como o senhor já deve se lembrar, ele alega que tinha um problema todo, começou lá por causa do enteado lá, né, do sargento Ayrton, né? Só ver aqui que o nome que o problema começou com o enteado do sargento Ayrton, que foi reprovado lá com conscrito por causa do exame de saúde, e a partir daí o senhor Ruban alega que começou toda uma perseguição contra ele, dizendo inclusive a reprovação do enteado lá do militar Ayrton foi por recomendação do superior dele, inclusive. Então, o senhor disse o seguinte: diz aqui uma parte da petição inicial. No interrogatório do sargento Josué Victor Filho, restou constatado que aquele militar havia recebido ordens diretas para emitir uma parte noticiando falsos indícios de crimes, da qual gerou primeiramente um inquérito policial militar e posteriormente uma ação criminal militar. Arrependido e cônscio da injustiça e da covardia praticadas pelo comando da base aérea de Porto Velho, o militar suprastado redigiu uma declaração se retratando abaixo transcrita. Eis a declaração que o senhor teria redigido. Eu, Josué Victor Filho, brasileiro, casado, militar, portador da identidade tal, CPF tal, atualmente servindo na base aérea de Porto Velho, estado de Rondônia, declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que na data de 9 de novembro de 2009, este militar, quer dizer, o senhor, recebeu uma ordem direta do subcomandante da base, tenente-coronel, aviador Hipólito, determinando que formulasse uma parte, sim, naqueles exatos termos, contra o cabo Ruban, narrando na parte fatos inverídicos ao ocorrido, gerando inquérito policial militar 03 da base aérea de Porto Velho 2009, salvo melhor juízo, com o intuito de prejudicar a imagem do cabo Ruban. Esclareço que este militar, o senhor, não queria de forma alguma formular qualquer parte contra o cabo, sendo que na data de 6 de novembro de 2009 estava na presença do referido cabo Ruban no horário de folga, afirmando que o mesmo não portava e nem possui qualquer arma, sendo que o referido cabo não desferiu qualquer tipo de ameaça e que o comentário feito pelo cabo Ruban foi vago e impreciso, sem citar nome de ninguém, numa forma de desabafo, realizado numa forma de conversa descontraída, ou seja, informal.
O senhor confirma essa declaração? Sim, senhor. Confirma integralmente? Integralmente. Continua a inicial. Por ter atuado contra os interesses do comando da base aérea de Porto Velho, ao contradizer o que afirmara outrora, por ordem recebida de seus superiores, o próprio sargento Josué passou a ser vítima de retaliações e foi instaurado um IPM contra o senhor também. É verdade isso? Positivo, sim, Por senhor. causa do senhor ter dado essa declaração, aí o negócio Sim, foi pro senhor. seu lado. Positivo. Inquérito policial militar e como é que está isso hoje? Gerou uma ação penal? O que deu isso? Gerou um IPM, né, na IPM. base. Ele foi arquivado. Foi arquivado, Foi né? arquivado, mas ainda aí gerou uma punição para mim. Uma Isso aí. punição, hein? Sim, senhor. Ele continua aqui que em sede judicial o senhor prestou depoimento e diz o cabo Ruban que o senhor confirmou todos os termos da sua declaração por discordar da atuação leviana com que agentes da administração pública conduziram o processo de linchamento do autor. E ele transcreve de novo esse depoimento que o senhor teria prestado. É longo, mas eu acho importante nós repetirmos e ver se o senhor mais uma vez confirma isso que está aqui escrito. Consta aqui a transcrição seguinte: depoimento do senhor. Foi perguntado para o senhor: o coronel Hipólito determinou a sua pessoa que fizesse uma parte sobre os fatos ocorridos no Sescazota durante o evento no dia 6 de novembro de 2009? O senhor responde: sim. Em que local ocorreu essa ordem? Quem estava presente? Ocorreu na sala de inteligência. S.O. Henrique, Suboficial Henrique. Suboficial Henrique, Tenente Marques e o segundo sargento Ayrton. Estavam presentes lá quando teve essa ordem. Como foi a abordagem com detalhes feita pelo coronel Hipólito à sua pessoa ao solicitar a confecção das partes? Aí o senhor diz: eu estava de serviço na guarda e fui chamado à inteligência. Cheguei e me apresentei ao coronel Hipólito à sua pessoa ao solicitar a confecção da parte. Respondeu: eu estava de serviço na guarda e fui chamado à inteligência. Cheguei e me apresentei ao coronel Hipólito, a sua pessoa, ao solicitar a confecção da parte. O senhor respondeu: eu estava de serviço na guarda e fui chamado à inteligência. Cheguei e me apresentei ao coronel Hipólito e fui abordado primeiramente pelo segundo sargento Ayrton, que é o que tem o enteado que gerou Isso. toda a questão. É isso? Positivo. Ele me perguntou por que eu não falei para ele que viu o cabo Ruban armado no Sescazota? Sescazota. E também por que eu não disse que o cabo Ruban iria dar um tiro na barriga dele? Aí ele falou que tinha provas de que alguém tinha me visto com o Ruban e eu sabia que ele estava armado e que iria dar um tiro na barriga dele. Aí eu disse para ele, aspas, então traz essa pessoa aqui e diz para ela falar na minha frente que eu vi o cabo Ruban armado e que ele tinha dito que iria dar um tiro na barriga dele. Nesse momento, segundo o sargento Ayrton, começou a me acusar e eu me defendia dizendo que não havia visto. Foi aí que o coronel Hipólito me abordou e disse: eu quero que você faça uma parte dizendo o que ocorreu no Sescazota, pois senão, se acontecer alguma coisa com o segundo sargento Ayrton ou com o tenente Marques, você pode ser conivente. Aí foi perguntado para o senhor: que tipo de acusação o segundo sargento Ayrton fez à sua pessoa? O senhor respondeu: que eu sabia que o cabo Ruban estava armado e que eu não disse nada a respeito. Perguntaram de novo: o que o coronel Hipólito fez naquele momento que o levou a se sentir constrangido? O senhor responde: essa ordem que ele me deu para fazer essa parte. Outra pergunta: a ordem foi verbal ou por escrito do coronel Hipólito? O senhor responde: foi verbal. Outra pergunta: possui provas dos atos que o levaram a se sentir constrangido pelo coronel Hipólito? O senhor responde: tem as pessoas que estavam presentes na sala. Por que não comunicou à autoridade competente o cometimento de transgressão militar por subordinado hierárquico durante o evento no dia 6 de setembro de 2009, antes de receber uma ordem para tal? O senhor responde:
porque eu não vi como uma transgressão ocorrido com o cabo Ruban, tendo em vista que o mesmo se encontrava embriagado. O senhor reafirma que ele estava embriagado? Sim, senhor. Ele estava com uma arma e falou que ia dar um tiro na barriga do sargento aí? Não, senhor, não estava armado. E não falou que ia dar tiro na barriga do segundo sargento aí também, não? Quando eu fui abordado, eu fui pego até de surpresa por causa desse assunto aí. Ele estava embriagado lá no serviço? Não, a gente estava fora, o Seus Casota é um centro social. Ah, é um centro social, Isso. Não estavam de serviço? Não estava de serviço, não, estava fora. Era uma festa? Era uma despedida de militares aqui ficam 4 anos e vão transferir para outro local. Era uma despedida de um militar, nem lembro que era um militar. Continua aqui outra pergunta. O senhor foi ameaçado, coagido ou constrangido durante sua inquirição no IPM? O senhor respondeu, que o senhor prestou depoimento na qualidade de testemunha? O senhor disse que não. O senhor não foi ameaçado, não, né? Não foi. Fez e assinou alguma declaração registrada em cartório sobre o IPM 2009? O senhor registrou aquela declaração em cartório? Eu reconheci firme em cartório. Foi orientado pelo advogado a fazer essa declaração. Qual advogado orientou a fazer essa declaração? O senhor disse, conversei com a advogada do cabo Ruban. Foi uma advogada? Sim. A qual não me lembro o nome. Registrou pessoalmente a declaração no cartório? O senhor respondeu sim. Alguém solicitou a sua pessoa que fizesse essa declaração e registrasse em cartório? Respondeu, foi orientado pelo advogado a fazer essa declaração. Qual advogado orientou a fazer essa declaração? Conversei com a advogada do cabo Ruban, a qual não me lembro o nome. Registrou pessoalmente a declaração no cartório? Sim. Foi chamado para prestar informações acerca dessa declaração? Fui. Por quem foi chamado? Quem estava presente e em que local prestou as informações? O senhor responde, fui chamado pelo comandante da base aérea em Porto Velho em sua sala, Coronel Sakai. Foi chamado pelo Coronel Sakai. Quem estava presente, Coronel Hipólito, Tenente Marques, Tenente Weimar e o Tenente Marcos. Estavam presentes lá quando o senhor foi chamado para prestar esclarecimento sobre a declaração? Sim, o senhor fala que registrou a declaração em cartório, aqui o senhor está dizendo que reconheceu a firma, né? Eu reconheci firma. O senhor entende registrar em cartório esse fato de ter reconhecido a firma, reconhecido né? Firma. Na declaração. Qual a razão de ter modificado a informação anteriormente prestada na parte sem número sobre os fatos ocorridos no Seus Casota durante evento no dia 6 de setembro de 2009? Aí o senhor responde, após me esclarecer com o advogado se poderia fazer isso, o senhor conversou com o advogado, perguntou, posso me retratar daquilo lá? Ele disse, pode, e com base nisso o senhor se retratou. E positivo. Qual a razão de ter modificado o depoimento anteriormente prestado nos autos do IPM, o qual se comprometeu a dizer a verdade? Aí o senhor responde, após me esclarecer com o advogado se poderia fazer isso, tendo em vista que no meu depoimento constava que ele tinha citado nomes, porém o cabo Ruban não citou nomes. Tem conhecimento de que é crime não dizer a verdade na condição de testemunha em IPM? O senhor disse que sim, tem conhecimento disso. Foi informado pelo advogado do cabo Ruban de que poderia estar cometendo crime ao fazer tal declaração? Aí o senhor respondeu sim, só que ela ouvia a minha versão e disse que isso poderia ser constrangimento. Constrangimento, o que o senhor quer dizer aqui, o que é? Que o senhor fez a declaração porque foi mandado fazer? O senhor fez a parte porque... Recebi uma ordem direta, né? De quem mesmo? O subcomandante da base aérea.